algo importantíssimo, que é a educação, nesse momento de pandemia. As notícias, inclusive, sobre retomada de aulas nesse momento. Vários estados começam a discutir essa retomada, né? Após cerca de 4 meses com essas aulas suspensas, alguns estados começam, inclusive, a sinalizar a volta às aulas presenciais, já marcando datas para que isso aconteça. E daí, de um lado, é claro, vemos as escolas particulares defendendo que estão prontas para uma retomada com segurança, e do outro lado estão os professores e funcionários, que não se sentem seguros com esse retorno. No Rio de Janeiro, por exemplo, veja só, os professores das particulares entraram em greve diante da possibilidade de retorno às aulas presenciais no município, que aconteceriam a partir dessa semana. O mesmo debate tem acontecido em vários municípios. A questão, inclusive, foi levada para o Ministério Público, para a Justiça em algumas unidades da federação. Até o momento, até agora, Amazonas é o único estado que, de fato, retomou as aulas nas particulares nessa semana. O governo do estado anunciou ainda o retorno presencial nas escolas públicas estaduais em Manaus a partir do dia 10 de agosto. Mas ainda não há data para o retorno no interior do estado do Amazonas. Bom, sobre esse momento da educação, a gente conversa agora com a Catarina de Almeida Santos, que é doutora em educação pela USP, pós-doutoranda pela Unicamp, é professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e é coordenadora do Comitê do Distrito Federal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Olá, professora Catarina, um grande prazer te receber aqui, tudo bom? Boa tarde, Thalita. É um prazer enorme participar desse debate. Muito obrigada, professora. Eu queria começar te ouvindo sobre essa discussão que acontece, então, em vários estados e municípios, sobre a retomada das aulas presenciais. Como que vocês têm visto essa discussão? Já é momento de retomar as aulas? É preciso esperar? Como que você está vendo tudo isso? Olha, Thalita, eu acho que ultrapassou por conta do Covid, e o índice de contaminação continua alto, não faz nenhum sentido querer retomar as aulas nesse momento. Então, todo o processo de luta dos estudantes, dos professores, para não retomar as aulas tem sentido. E tem sentido porque nós não temos segurança para fazer esse retorno. Nossas escolas não estão preparadas e nem poderiam, porque a sociedade, objetivamente, as questões de saúde ainda são muito graves para se querer retomar aulas nesse momento. Nós não temos um só lugar nesse país, nenhuma rede, nem pública e particular, que possa garantir efetivamente que vá retomar as aulas e não colocar em risco a vida de crianças, jovens, adolescentes, profissionais da educação, entre eles professores e demais profissionais. Em São Paulo, inclusive, essa discussão sobre a retomada das aulas tem um agravante que é de jogar responsabilidade para os pais. Há, inclusive, um indicativo de que os pais podem ou não enviar os filhos para a escola, não tendo nenhum tipo de sanção por conta disso, então não vai ser descontado falta para o aluno, esse pai não vai ser acionado na justiça, mas acaba jogando a responsabilidade para os pais, né, professora? Então, quando o Estado faz isso, é porque ele sabe que ele não está oferecendo a segurança necessária. Porque se ele soubesse que é seguro, ele, inclusive, iria dizer que as crianças teriam obrigação de ir para a escola. Jogar a responsabilidade que é do Estado no campo do sujeito, né, no individualizar essa decisão, é mostrar que, na verdade, os gestores estão tirando sua responsabilidade, enquanto aqueles que estão à frente da gestão do Estado, do município, e jogando para os pais ou para o indivíduo. Quem tem condições de dizer se há segurança, né, de garantir essa segurança, é o próprio Estado. São os infectologistas, são os sanitaristas que precisam efetivamente dizer, olha, nós temos condições seguras, então as crianças podem voltar para a escola. Quando o Estado está dizendo que o pai pode escolher ou não, é porque ele sabe que ele não está oferecendo essa segurança, não tem condições de oferecer essa segurança. E aí a gente precisa ter em conta, Thalita, que, na verdade, se a gente pega os dados, inclusive, que nós vimos ontem, uma matéria da Folha de São Paulo, que mostram quanto as pessoas, por exemplo, atendidas na periferias que vão para
para a UTI morrem. Então, assim, as pessoas mais pobres, que normalmente são as pessoas que serão atendidas pela escola pública, elas já estão morrendo mais. Com um processo como esse, isso piora. A tendência é piorar esse processo. E aí o Estado coloca na responsabilidade dos pais. Então, não faz o menor sentido. E eu espero que os profissionais da educação do Estado de São Paulo, a sociedade como um todo, os pais, se voltem contra essa tomada de decisão do governo do Estado de São Paulo, porque isso é um tremendo absurdo, é brincar com a vida das pessoas, né? Como nós já estamos brincando, porque se a gente olhar a quantidade de pessoas infectadas, a falta de teste, o não atendimento, mostra muito isso, que tem pouco compromisso do Estado brasileiro com a vida da sua população, sobretudo aquela população que depende da saúde pública. Professora Catarina, a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, com os professores, inclusive das particulares, fazendo uma greve para mostrar que estão inseguros em relação a essa retomada, eu tenho visto muito depoimento de professor também preocupado, porque a gente trava essa discussão, é claro, olhando para a criança, para o aluno que vai até a escola, correr o risco de se contaminar e trazer isso de volta, mas a gente tem que lembrar que os professores também têm familiares, né? Às vezes moram com pessoas em grupo de risco e daí vão se expor também ali na escola e voltar carregando esse vírus para casa, né? Com certeza. E aí a gente precisa olhar para essa decisão por vários aspectos, né? Na verdade, a criança, se ela vai para a escola, o jovem, e ela se contamina, ela faz uma contaminação em cadeia, né? Porque ela volta para casa e leva esse vírus. Quando a gente olha para os professores, além das condições do próprio sujeito professor, que está em risco nesse momento, ele também coloca em risco toda a sua família, né? Não é só ele que tem risco de contaminação, ele tem o risco de contaminação e tem o risco de contaminar os demais da sua família também. E aí, quando as pessoas têm a coragem de dizer que os professores não querem dar aula, esses professores estão sofrendo muito para dar aulas remotas, o que faz com que eles não queiram voltar para a escola, porque trabalhar eles estão trabalhando e o dobro do que já trabalhava na escola, que já é uma carga de trabalho grande, para conseguir manter essas atividades remotas. Então, eles não estão querendo voltar para a escola porque não querem trabalhar. É porque efetivamente sabem do risco que está correndo e sabem que quando ficarem doentes, forem contaminados, o grande prejudicado será eles, né? Ou serão eles e as suas famílias. Sim. Vamos falar um pouquinho também sobre o Fundeb, professora Catarina. Fundeb que foi aprovado, acho que agora há 2 semanas, enfim, foi aprovado na Câmara, com maioria de votos, assim, com muitos votos, de fato, acho que foram 6 só deputados que votaram contrários, deputados muito relacionados, muito ligados a Jair Bolsonaro, presidente, e agora esse projeto vai para discussão no Senado. E assim, agora se inicia uma nova fase de desafios em relação a essa discussão no Senado, professora? Ah, sim, né? Nós tivemos aí uma aprovação, uma aprovação com uma quantidade de votos favoráveis significativo, né? Inclusive ganhamos os destaques feitos pelo Partido Novo, e agora a gente começa. Na verdade, o relator da matéria no Senado é o senador Flávio Arnes, né? Ele já publicizou o seu relatório, está ouvindo as pessoas, então começa tudo de novo. E como na Câmara, esse cenário vai mudando, né? Uma hora parece mais favorável, outra hora não, nem tanto. Então, assim, a batalha começa novamente, a gente precisa fazer muita negociação, muita incidência. Nós da campanha, especialmente na figura do Daniel Cara, tem feito muitas reuniões, né? Está fazendo muita articulação, tentando negociar para que a gente não chegue no plenário de votação com surpresas, né, em relação à questão do Fundeb. A educação nesse país é sempre isso, né, Thalita? A gente está sempre nadando contra aqueles que detêm a melhor educação, que lutam, na verdade, contra para que toda a população brasileira tenha realmente educação de qualidade. Então, isso que a gente está olhando, por exemplo, em relação à volta às aulas, as condições dos estudantes, isso se traduz historicamente na luta que a gente trava em torno do direito à educação. E nós que estamos à frente desse processo, no processo de incidência aqui no Congresso Nacional, sabemos bem o quão é difícil essa luta. Então, a gente foi uma vitória importante e a gente precisa comemorar essa vitória. Né? A vitória na Câmara, que afinal de contas não é todo dia,
num cenário como que nós estamos, no governo que nós estamos, conseguir essa vitória. E agora a gente parte para o Senado e os senadores têm a responsabilidade de manter aquilo que foi aprovado na Câmara, que é amplamente comemorado pela sociedade brasileira que tem interesse no direito à educação de qualidade. Deixa eu retomar a discussão sobre a pandemia e retomada das aulas, porque acabei de dar uma olhada numa notícia aqui no portal UOL, de que o número de alunos que pediram, inclusive, transferência da rede particular de ensino para a estadual entre abril e junho desse ano aumentou cerca de 98% em relação ao mesmo período de 2019. E a pandemia da Covid foi a principal responsável por esse salto. Então, assim, a gente vai ter também esse grande desafio a partir de agora de vagas nas escolas públicas, porque, claro, por conta da crise econômica gerada pela pandemia, muita gente teve que tirar o filho da escola particular e colocar numa escola pública. Ah, sim. Então, essa é uma demanda que a gente vem observando nas redes de ensino. Né? O que acontece? Por exemplo, nesse momento, os pais não podem deixar os filhos sem estarem matriculados numa escola, porque isso gera um crime de responsabilidade, né? com os estudantes. Então, sobretudo se ele é de menor, o pai tem a responsabilidade. Nesse momento, a gente está vivendo uma crise e as pessoas não estão dando conta de pagar as mensalidades, então é natural, inclusive, que procurem o sistema público, que é efetivamente o sistema que tem a obrigação de atender a todos. Inclusive, quem tem condições de pagar uma escola uma vaga numa escola privada, também tem direito a essa escola pública. Então, o desafio que nós temos é enorme. E isso tem a ver, Thalita, essa discussão tem a ver com o próprio Fundeb, né? Porque o Fundeb tem a ver com a questão do financiamento, das garantias de condições das escolas. Então, nós temos o desafio de fazer busca ativa, porque depois desse processo tem muita evasão na escola pública também. Então, nós temos que fazer busca ativa, temos que inserir quem está fora, temos que garantir a alfabetização das pessoas que são analfabetas no país e temos que lidar com esse contingente de estudantes que estavam na rede privada e que agora migram para a escola pública. A gente tem em torno de 8 milhões, 7, 8 milhões de estudantes. Eu acho que nas escolas privadas no país, se não me engano, é mais ou menos isso, né? Entre 8 e 9 milhões de estudantes nas escolas privadas, e é provável que parte desses estudantes, sobretudo daqueles que os pais pagam mensalidade com muita dificuldade, nas escolas que têm mensalidades aí de média, né, para um pouco mais baixa, esses estudantes provavelmente eles vão migrar para as escolas públicas e a gente precisa garantir, para além dos que nós já tínhamos, também o direito à educação desses estudantes, que eles têm direito a essa escola pública tanto quanto os que já estão nela. Sim. Na sua opinião, professora, a retomada deveria acontecer, inclusive, só com a vacina, só com essa garantia da vacina, da imunização? Então, o que está acontecendo, por exemplo, em vários países, tá? Países que fizeram o controle certinho, fizeram bastante testes, né? Está acontecendo uma segunda onda. Em vários países a gente tem a segunda onda, mas você tem uma segunda onda controlada, né? Então dá para você tem todo um planejamento. O Brasil ele não teve planejamento nem nessa primeira onda que ainda não acabou, e também não vai, se ele não fez agora, não vai fazer depois, né? Se nós olharmos a quantidade de pessoas que nós temos nesse país, a gente tem uma subnotificação da quantidade de casos no Brasil, nós não temos vacina, nós não temos protocolos de segurança, nós não temos condições da população se resguardar nesse processo, e nós não temos um planejamento decente nem de retorno e muito menos para o dia seguinte. Porque pode ser que a gente retome as aulas em um determinado momento e tenha que retrair novamente, né? Suspender as aulas novamente, porque tudo depende desse comportamento. Então, enquanto nós não tivermos um processo de imunização, não é seguro você retornar às aulas. Se retornar às aulas antes dessa imunização, nós vamos ter que ter uma reestruturação, uma reorganização do sistema, que eu não vi nenhum sistema de ensino até agora se preocupando com isso, né? Nós temos turmas superlotadas, e pelo andar da carruagem, quer dizer, quanto mais chega estudante das escolas privadas, a lógica é que continue isso. Então, a gente precisa, primeiro, preservar a vida.
ano letivo, o processo educativo a gente recupera, mas a vida não recupera. Então, a gente precisa garantir segurança de estudantes, de suas famílias, de profissionais da educação e suas famílias. Então, temos que analisar muito bem tudo isso. Não dá para ser uma decisão assodada, não dá para ser uma responsabilização individual, tem que ser uma responsabilidade do Estado a dizer, olha, tem segurança. E mostrar, não basta dizer, precisa mostrar objetivamente quais são as garantias que ele está dando, porque até agora nós não vimos, né? Sim. Professora Catarina de Almeida Santos, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Professora Catarina, um grande prazer te ouvir, foi muito esclarecedora a conversa. Muito obrigada pela participação e até uma próxima, viu? Ah, imagina, eu que agradeço, estamos sempre à disposição e vamos todos nos organizarmos para votar um Fundeb para valer, um Fundeb que seja com custo aluno, qualidade, que tenha parâmetros, né? Inclusive para que o ano que vem a gente tenha condições de ter financiamento para pensar a reestruturação dessa rede e a garantia do direito à educação como a nossa população merece, que é uma educação de qualidade. Obrigada, professora. Um beijo grande para você, uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.